Fala galera, hoje eu tô aqui em meio a uma das maiores florestas urbanas do mundo, vim visitar um lugar muito incrível. Poucas pessoas sabem que bem pertinho do centro do Rio você consegue ter uma experiência autêntica de turismo, com ecoturismo, gastronomia efetiva, comunidades tradicionais, ter muito conhecimento de ecologia, da Mata Atlântica. Eu vou mostrar esse empreendimento hoje para vocês. Poucos cariocas imaginam que a alguns quilômetros do centro da cidade do Rio existe uma região onde o ecoturismo, história, educação ambiental e comunidades tradicionais se encontram. Em meio a uma das maiores florestas urbanas do mundo, no bairro da Alto da Boa Vista, uma iniciativa vem transformando a forma como os visitantes se conectam com a cidade. Em uma cidade mundialmente conhecida por seus cartões postais, novas experiências começam a revelar um Rio mais autêntico, feito de histórias locais, natureza preservada e atividades que não aparecem nos roteiros tradicionais. Um antigo sítio da década de 40, no Alto do Boa Vista, deu origem ao Agrega Alto, uma iniciativa de turismo de base comunitária voltada para estudantes, turistas, moradores do Rio de Janeiro e interessados em uma imersão pedagógica e ecológica na rica e histórica região da Floresta da Tijuca. O Agrega Alto nasceu da própria comunidade, mostra algo que sempre falamos na ViaGC, que o turismo pode ser muito além de visitar lugares bonitos. Ele pode fortalecer vínculos sociais, validar histórias importantes e despertar a consciência ambiental, além de ser uma poderosa ferramenta econômica e de transformação social. A Apelação do Cristo dos Milagres, ela fica no coração aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi construída em 1940 por antigos moradores da cidade de Açores, lá em Portugal, que construíram aqui no Alto da Boa Vista e escolheram esse local exatamente por conta da beleza. Nós temos aqui uma antiga pedreira também de extração de minérios. E aqui você tem os furos que eram feitos com pequenos ponteiros, né? E de forma rudimentar. A gente está se falando de praticamente mais de 60, 70 anos atrás, né? Eles utilizavam uma outra ferramenta como se fosse um grande martelo marrom, né? E na força do mu, eles rachavam, cortavam e finalizavam, ficavam esses blocos quadrados. Alice, você me permite fazer uma atividade sensorial com você? Eu topo, sou topuda, eu tô aqui para isso. Você tem que confiar em mim, perfeito? Para que essa atividade ela venha funcionar, eu preciso que você feche os seus olhos e você deixe a sua mão comigo. Vamos lá. Partiu, hein? Fique tranquilo. Olha, no 3, eu preciso que você segure o ar e que você olhe à sua frente. Tá, eu seguro e depois abro os olhos? Isso, no 3 você abre os olhos. Tá. 1, 2, 3. Caraca! Nossa Senhora! E todo mundo que chega aqui é uma surpresa, né? Todo mundo chega aqui... Ela é encantadora, né? E Dirley, o que que te fez, despertou para você para pensar nessa mudança aqui, para criar o Agrega Alto? Qual foi o seu principal desafio do início? O que que te fez criar esse projeto? Então, o meu avô chegou aqui para essas áreas na década de 1940, né? E quando a gente fala essa sua pergunta, imagina nós criarmos algo que já existe no local. Então, na verdade, o que a gente está procurando fazer, o nosso maior objetivo é fazer o resgate da história, levantar antigas famílias e a gente colocar à baila tudo aquilo que lá atrás já foi criado. Eu acho muito legal a gente falar sobre o turismo de base comunitária, porque pouca gente sabe o que que é e para que que serve, né? Algumas pessoas têm uma visão do turismo como uma coisa desordenada, né? As pessoas não entendem. Geralmente o trade turístico é um trade muito comercial, né? Ele é estabelecido por empresas, por negócios. Só que existe um potencial muito grande no turismo de base comunitária, que são as comunidades se ordenarem e de forma autônoma, de forma consciente,
construírem um processo onde elas têm total autonomia em todos os processos dentro da cadeia do turismo, né? É um desafio, porque você tem que oferecer conhecimento, oferecer treinamento, mas é um grande potencial econômico para a comunidade, né? Exatamente isso. Esse é o maior objetivo, porque quando você fala de turismo de massa, você tem toda uma organização de uma grande empresa. Sim. Turismo de base comunitária não. Você tem as pessoas na gestão e de frente do próprio negócio. É o transporte, uma área de camping, alimentação, porque o turismo de base comunitária ele tem um tripé, que você tem a valorização cultural, você tem a preservação ambiental e você tem a geração de renda. E assim, é muito interessante porque geralmente quando você fecha algum tipo de pacote turístico para algum lugar, são vários fornecedores de várias áreas diferentes que você vai contratando de forma pontual. Então você não tem uma pessoa, geralmente nesse guarda-chuva, que comanda tudo. No turismo de base comunitária você tem, ao contrário, porque é todo mundo ordenado dentro da própria comunidade, então é muito mais fácil de tudo dar certo, de tudo ser feito com segurança. Então eu sou apaixonada, sou suspeita, mas eu fico muito feliz quando eu vejo outras comunidades se ordenando, principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, que as pessoas têm uma visão sobre comunidade muito deturpada, né? Porque aqui a gente está falando de uma comunidade tradicional, de pessoas que vieram na década de 40 para cá, que tem a parte rural, né? Toda a parte de agrofloresta. Então é muita coisa envolvida, fora do que as pessoas veem sobre o Rio de Janeiro lá fora. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que muito do turismo de natureza do Brasil é muito mais valorizado até por estrangeiros do que pelo próprio brasileiro. As pessoas, quando procuram turismo de natureza aqui, trekking e tudo mais, costumam ir para a Bahia, para o trekking Vale do Pati. Pouquíssima gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente consegue experiências tão autênticas e tão imersivas como a gente consegue em outros lugares do país. E eu estou aqui com o Cláudio e com a Zilma, que são daqui do Agrega Alto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é o tipo de estrutura que as pessoas conseguem encontrar aqui para fazer a travessia da Trilha Transcarioca, para participar da parte de turismo da natureza aqui no Rio. É assim, unir o útil ao agradável, né? O local que pode suportar essa estrutura, que é próximo de tudo, e essa questão que você mesmo mencionou. As pessoas querem fugir hoje em dia, né? Mas só que não querem ir para tão longe. Aqui está dentro da metrópole do Rio de Janeiro. Então a gente procura conservar essa natureza, no caso a Floresta da Tijuca, né? Então a gente está conseguindo associar isso. Um ambiente com estrutura e com segurança, né? Exatamente. É turismo, né, de base comunitária, mas no caso é dentro de uma propriedade particular. Então por isso abrange controle. Tudo isso bem pertinho do Rio de Janeiro, e daqui você consegue ter acesso a várias outras regiões da cidade. Você consegue ir para a praia, você consegue ir para a Barra da Tijuca. A prova está aqui, não precisa nem falar, né? É, muito bom. E todo mundo que vem, fica um dia, fica uma semana. Vem ficar 2 dias, fica um mês. Muita gente de fora, mais do que daqui mesmo. E tem estrutura de barraca e agora vocês estão fazendo um chalé também, né? Sim, isso aí. Vamos fazer mini chalés. Tem um chalé aqui que é grande, que é um outro porte. Mas vamos fazer mini chalés que é para poder suportar mais gente, mas dentro de um consenso de tranquilidade, que a ideia é isso aí, é sossego. Olha a estrutura desse lugar. Aí, como vê, né, tá 90% pronto. Né? E vocês que estão cuidando de tudo? Isso aí, mão de obra toda nossa, né? Não precisa, ou melhor, precisaria de engenharia formada, mas aqui é na base do talento. Conhecimento empírico. Isso daí, é exatamente empírico. Sempre eucalipto tratado, né? E madeira, tudo ecológico. Né? Teto, a única coisa que tem é um plástico, mas é só para acabamento ainda final. Então tem o camping, mas também vai ter essa daqui, com estrutura, isso aí, essa conforto. comodidade mais top, né? Agora tá ali o café. Bolo de fubá, ainda tem goiabada dentro do bolo. Então vamos tomar um café. Gente, tem vida melhor do que essa? Tomando um cafezinho, um bolinho de fubá com goiabada, com essa vista para o Rio de Janeiro. Aqui é o início da trilha, né? Na sequência da trilha interpretativa, nós temos um exemplar de Mata Atlântica aqui, a Paineiras. A Paineiras que você tem a paina, que é como se fosse um algodão, e antigos faziam, na verdade, o travesseiro com a paina. E se você reparar, essa daqui recebe de um nome de paineira barriguda. Repara que a parte lá de cima é mais fina, né? E essa daqui é um pouco mais robusta. Por quê? Ela se autohidrata. Isso aqui, na verdade, é a concentração de líquido para se autohidratar. Então, Alice, nós chegamos na horta pedagógica,
que é uma das ferramentas de educação ambiental que a gente trabalha para poder fazer exemplificação. Quando a gente faz atividade aqui com as famílias, e a grande maioria colégio, não adianta nada somente a gente explicar, você precisa plantar. Não, tem todo um processo de semeadura, acompanhamento. Aqui você tem, se você reparar, olha o tamanho por conta das crianças, né? Ah, sim, A é gente faz a baixinho. semeadura, a rega, o plantio e depois a colheita. Esse material é um resto de outras plantas que são por fase. Ela está verde, a gente tira, a gente faz a capina, acumula e aqui, olha, é o resultado final. Uma terra totalmente adubada Ah, pronto. e a gente faz um adubo totalmente natural. Olha a consistência que vai direto para os canteiros. Olá! Muito prazer! Vou te mostrar, o Bruno vai te falar como é que acontece a mágica do shimeji. Oi, Bruno! Olá, Conta como que é essa magia aí. esse aqui é o shimeji branco e o shimeji salmão. Aqui é uma estufa que ela produz esses dois tipos de cogumelo. Aquele pequeno, que ele começa pequenininho, e ele é o tipo ostra, que ele vai abrindo. Quando ele abre muito, ele é vendido como hirataki. Quando ele abre, é como se fosse uma flor, começa um brotinho. São a mesma espécie, só que a forma como ele se desenvolve. O salmão e o shimeji branco são como se fossem primos, mas são cogumelos do tipo ostra. Ele abre. E aqui vocês fornecem para outros lugares também? A gente distribui em todas as feiras orgânicas do Rio, praticamente todas. Muito legal. Isso aqui é o bloco de shiitake quando ele chega pra gente. Ele vem branquinho, como se fosse uma fruta, ele vai madurando, ganhando essa coloração. Aqui já ele com os cogumelos. Que loucura! Eu não fazia ideia de que era assim. E aí, ele para ficar mais gordinho, tem que controlar a umidade. Se ficar muito seco, ele nasce um shiitake mais fininho e oxida mais rápido. Para ele começar a pocar, tem que fazer um choque térmico depois que abre o saco. Bota na estante, faça um choque térmico. Ah, entendi. Para ele crescer saudável, tem que controlar a temperatura e a umidade do ambiente. Por isso o clima aqui do Alto da Boa Vista nos facilita muito. Sim. E hoje encerramos por aqui, porque o objetivo da minha coluna é mostrar lugares diferentes para vocês conhecerem. E esse foi um novo olhar sobre o Rio de Janeiro, porque turismo não é só sobre visitar novos lugares, é sobre você aprender com eles e deixar contrapartida também do que você pode vivenciar aqui. Então aproveita, curta esse vídeo, comenta, compartilha com todo mundo e até a próxima!